De volta, eu estou aqui no nosso segundo bloco com essa simpática educadora, escritora e pedagoga Márcia Pita. Tudo bem? Bem-vinda, tudo bem, Cristina? Querida. Que coisa boa tê-la aqui, porque assim, muitos livros, muitas obras, inclusive eu fiquei assim, muito contente em ver a criatividade das pessoas, né? Que legal, olha, uma caneca muito bacana, com todos os seus livros aqui, né, expostos. Que bacana isso, né? Que criatividade, muito legal. Conta pra mim, você tem aí, esses são os dois últimos livros, que inclusive saíram juntos, né? Saíram juntos, você conseguiu escrever dois livros ao mesmo tempo. Que dedicação, né, Márcia? É signo de Gêmeos, gosto de fazer tudo de dois. Ou é tudo ou nada, né? Não é assim? E aí me conta, antes desses você escreveu outros livros, né? Vamos nomeá-los? Lição de Vida. Lição de Vida. E Pedaços de Mim. E Pedaços de Mim. Foram os anteriores a esse. Sim. Que tipo de linguagem você utiliza? É de uma forma mais prática, mais dinâmica ou mais reflexiva? Qual é o tipo de linguagem que você utiliza? Então, a linguagem em si, na hora que eu vou escrever, eu não fico preocupada com isso. Então, inclusive, eu não me preocupo nem com a faixa etária. Ah, é mesmo? Eu vou escrevendo aquilo que eu estou sentindo. Uhum. E conforme eu vou sentindo, vai saindo, depois a editora determina para que faixa etária. E você então tem um feedback da editora? Da editora. E quando eles chegam a que conclusão? Que é uma faixa etária de... Então, eles são gêneros diversificados, né? Por exemplo, o Pedaço de Mim são poemas e poesias que eu escrevi quando adolescente. Tá. Então era bem aquilo que eu estava sentindo, eu era muito fechada, então era uma forma de colocar no papel aquilo que eu estava sentindo. Você era introspectiva e no papel tímida, você... como ainda sou, dizem que não, mas sou. É sim. E, então uma forma de ter como conversar, como colocar o que eu sentia. Foi aí que eu comecei a fazer as poesias, os poemas, e eu ia guardando, né? Uhum. Quando adulta, quando tive condições, fui procurar como fazer, porque eu não tinha nem ideia como que se publicava um livro. Então, esse saiu, e como foi escrito na época de adolescente, o que acontece? Quem gosta, geralmente são os adolescentes. Porque se identificam, né? Se identificam com aquilo. Então, assim, eu chego à conclusão de que os seus livros são de acordo com as pessoas que se identificam com aquela leitura. Sim, a linguagem vai bem para quem independente, não tem idade. Às vezes uma situação que a pessoa passa, se identifica com aquilo que exatamente. Bacana. É legal isso, né? Porque você não fica restrito também a uma determinada... Não, porque fica muito amarrado. Isso te dá asas, né, para voar, como a gente pode dizer. Até a editora encomendou um tema e eu falei, isso vai ser muito difícil para mim, porque eu não consigo ficar amarrada. Cada um tema, por exemplo. Então, assim, você poderia desenvolver um tema em relação àquele título, mas você não consegue fazer isso. O título vem depois. Exatamente, que nem o Pote Mágico, eu escrevi o livro todo, o título veio por último. Olha que legal. Depois a conclusão é o título, que bacana. Em quem você se inspira? Existem, por exemplo, escritores, dramaturgos, alguém que você acaba se inspirando de uma forma ou de outra, ou tem até como referência? Então, depende da época também. Quando eu escrevi Lição de Vida, é mais ou menos um romance, meio para quem está entrando na arena da paixão, né? Então, naquela época, o que aconteceu? Eu estava lendo os Lusíadas de Camões. Acho que todo mundo leu os Lusíadas de Camões, Meu Deus, como eu achava difícil aquilo, e para entender aquelas palavras, e eu comecei a admirar um escritor que tinha essa capacidade
de ler e de escrever alguma coisa assim, mas tão forte, tão difícil, que eu precisava às vezes procurar no dicionário para poder entender o que ele queria dizer, porque eu achei aquilo lindo, falei, nossa, um dia eu vou fazer aí igual. Aí quando eu fui escrever a lição de vida, eu quis fazer igual. Então, as palavras que vinham, que eu conhecia, eu pegava o dicionário e procurava uma mais difícil, sinônimo, para aumentar o repertório léxico de quem estava lendo, de quem fosse ler no futuro. Olha só. Então, eu acredito que lição de vida, por essa questão, foi inspirada em Camões. Lógico que eu não cheguei a ser Camões nunca na vida, nem vou chegar, mas ele me inspirou. Inclusive, até hoje ainda é tema de vestibular, né? É. Para você ver a importância que isso tem, que essa leitura tem, né? E aí você traz o Pote Mágico, que aborda o quê? Qual era o teu sentimento nesse momento em que você estava escrevendo o Pote Mágico e, em contrapartida, né, junto, Curta a Vida? Então, porque são temas bem completamente diferentes. Né? Curta a Vida são frases, pensamentos que vêm em mente, né? E o Curta a Vida não foi nem intenção de virar livro. A editora que viu, eu mostrei para a editora, mas não com intenção de livro, só mostrei e eles falaram, não, isso aqui dá um livrinho de bolso, né? Mini book, né? Porque são pensamentos legais. Tá? Que legal, né? Agora, o Pote Mágico não. O Pote Mágico eu já tinha intenção de livro, lógico que tinha. E foi trabalhado. Só que a intenção era despertar nas crianças a curiosidade, puxar um grupo de leitores que fosse, assim, pelo prazer da leitura, não aquela coisa de querer aprender, de ler, aquela leitura maçante, obrigatória, que você pega um livro, você tem que aprender alguma coisa. Sim. Eu sou completamente anti isso, porque estraga todo o prazer da leitura. Descomprometido. Isso, descomprometido. Eu acredito que quando você, posso até estar errada, mas acredito muito que quando você lê com prazer, porque aquilo que você está buscando, você está despertando curiosidade no leitor, então o leitor está aprendendo, ele está aprendendo sempre sem perceber. Isso gera, acredito eu, uma vontade maior de estar sempre lendo, né? De buscar outros livros, outras literaturas. Para confrontar mesmo, eu acho que é legal quando o autor consegue fazer com que o leitor questione o que ele está dizendo. Não acredite piamente naquilo, vá em busca de, pesquise para ver se realmente é assim, se tem outros autores que escrevem sobre o mesmo tema e se escreve, se os conceitos são parecidos ou não. Se batem, né? Essa sinopse que normalmente a gente tem no início do livro, na contracapa, ajuda bastante a pessoa, de repente, falar, eu gostei dessa sinopse, eu acho que eu vou levar esse livro. Você acha que isso de uma forma, uma maneira legal das pessoas levarem o livro? Eu acho. Agora, eu não gosto quando às vezes acontece de colocarem, ainda bem que esse aqui eles colocaram, a editora colocou, mas esse aqui não tem, não tem nada, são frases, a pessoa logo já percebe qual é o conteúdo, né? Se vai gostar ou não. Mas esse aqui eles não puseram. Tem alguns que colocam plástico, né? Aí você lê a sinopse, agora vou falar como leitora, tá? Sim, legal isso, você se vê como escritor e como leitor. Aí eu falo, nossa, que legal, vou levar esse livro, chego em casa, eu abro, começo a ler, não tem nada a ver, não é aquilo que eu esperava. Pode acontecer até de folhear o livro e quando eu for ler, não sei aquilo que eu espero, mas fechando fica mais difícil ainda. Você está falando uma coisa que eu sempre tive vontade de falar. Eu realmente fico muito frustrada quando eu pego um livro e realmente ele está plastificado. Porque eu tenho curiosidade, inclusive, muitas vezes tem a fotografia, não é? Aqui de quem escreveu e tem todas as dicas. Então isso é uma maneira muito legal de você saber se realmente você vai gostar desse tema ou não. Então assim, só plastifica depois, né? Depois que você for levar. E é interessante que você tem um texto que fala sobre o prazer de ler, né? Eu tenho uma curiosidade assim enorme de saber a que conclusão você, como escritora, como educadora, né? Antes de tudo,
Qual é o segredo para fazer uma pessoa ter prazer de ler? Porque eu não consigo entender, muitas vezes você chega num aluno, numa criança, eu detesto ler. Isso é impossível. Detesta ler. Isso é uma frustração? Será que é porque às vezes as escolas indicam livros para os adolescentes que não são direcionados para eles? Porque às vezes eu acho que isso é frustrante, né? Quando você pega uma leitura que você abre, você não entende nada. Qual é a sua primeira reação? Você fecha o livro e fala, detestei ler, né? Isso é uma culpa também das escolas, de quem indica os livros? O que acontece? Qual é o segredo? Me conta. Eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que não tem um livro totalmente ruim. A pessoa se dispôs a escrever, ela buscou o melhor dela. Sim. E ela não vai escrever qualquer coisa, ela vai ter que ir atrás. Então, para que a criança tenha, não só a criança, o adulto, todos nós, para termos prazer numa leitura, essa leitura precisa depois ser compartilhada. Então, eu acredito conversar sobre o assunto exatamente. Depois, uma roda de... E antes também, então tem aqueles passos do antes, durante e depois da leitura. Não é pegar um livro, chegar, né, por exemplo, enquanto professor, eu chegar e falar assim, vou pegar esse livro aqui, vou ler para vocês. E vai lendo sem entonações, sem viver o que está lendo. Sem a emoção sem emoção, das palavras, exatamente. Né? Ou a mãe, quem for ler, né? Então, o ideal é você se preparar antes. Então, buscar um livro que você sente emoção com aquele livro. Então, é esse que é o ideal para você ler. Porque você se emociona. E recomendar, né? E recomendar. Porque quando você se interessa por alguma coisa e você fala tão empolgadamente naquilo, a outra pessoa fica curiosa, né? Fala, eu também vou fazer. É uma maneira de seduzir o outro para ler. Seduzir. E antes de começar a leitura, falar um pouco sobre o autor. Por que você escolheu esse livro para ser lido? Editora, de uma forma suave, que aí as crianças vão percebendo que existe tudo isso, que ela também pode se interessar pela escrita. Que bacana. Ela se tornar uma escritora. E depois da leitura, também durante a leitura, não tentar passar lição de moral, não tentar ensinar nada, né? Porque estraga o clima da história, estraga a expectativa, estraga a emoção. Lê, simplesmente, deixa ela imaginar o que ela quiser, deixa ela entender. Usar a criatividade. Usar a criatividade. Né? Se tem alguma palavra que ela não entendeu, com o decorrer da história, ela vai acabar entendendo. Se ela não entender depois, um outro momento, explica. E aí, depois da leitura, aí sim vem as perguntas, as conversas, onde todos têm direito à fala. Por que não cada um ir falando sobre a emoção, o que sentiu enquanto ouviu. Que legal. Então, uma conversa sobre isso, mas nesse momento todos ouviram, todos participaram, todos foram leitores, né? todos compartilharam, então todos têm fundamento para dar uma opinião, não é uma opinião no achismo, né? Entendi. Então eles vão dar fundamentado, então não é só o professor que sabe, ali todos sabem, não tem uma opinião errada. Márcia, onde a gente pode encontrar os seus livros e para quem quiser conhecê-la melhor? Como a gente pode fazer para te encontrar e ter mais contatos com você sobre os seus livros e sobre os seus pensamentos? Em algumas livrarias, ontem eu vi na Livraria Cultura. Então tem algumas livrarias e eu tenho o Facebook, né? Márcia Pita, escritora, tem a página. E eu tenho meu e-mail é marciarpita com 2 T's, @hotmail.com. Márcia, que delícia, muito obrigado, viu? Por nos presentear, né, com a sua literatura. Viu? Obrigada, adorei. Obrigada, Cristina. Muito. Te desejo sucesso e nos veremos mais vezes com certeza, viu? Quero conhecer mais as suas obras. Você é encantadora, obrigada, viu? Pessoal, é o seguinte, eu conversei, né, com essa queridíssima escritora Márcia Pita e vocês vão ficar agora com o nosso Espaço Recado. Observa bem tudo aí. Para você saber mais
mais sobre a empresa Metal Center e os eventos, é só acessar o site www.metalcenter.com.br. Eu estou indo embora, mas semana que vem eu estou de volta. A gente se vê. Até lá. Tchau.